Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 33, perante os animais. Abster-se de perseguir ou aprisionar, maltratar ou sacrificar animais domésticos ou selvagens, aves e peixes, a título de recreação, em excursões periódicas aos campos, lagos e rios, ou em competições obstinadas e sanguinolentas do despotismo. Advertimentos que são verdadeiros delitos sob disfarce. No contato com os animais a que devote estima, governar os impulsos de proteção e carinho, a fim de não cair em excessos obcecantes, a pretexto de amá-los. Toda paixão cega a alma. Esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O uso edifica, o abuso destrói. Opor-se ao trabalho excessivo dos animais, sem lhes administrar mais ampla assistência. A gratidão também expressa justiça. No socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais por meio de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ô Cris, hoje nós estamos em casa, né? Falando sobre a conduta espírita perante os animais, né? E eu estou falando isso porque eu sei que você tem um carinho muito grande por eles também, né? Então, acho que hoje a gente vai retomar um pouco isso que André Luiz tá trazendo aqui nessa mensagem, né? Retomar no sentido de que a gente precisa compreender algumas questões e aprendermos também a sair dos extremos, né? Porque a gente sai de um extremo de violência, de agressão, de maus tratos, e às vezes a gente vai para um outro extremo, né? De querer humanizar os bichinhos também, né? E aí a gente vai conversar sobre isso tudo aí, entender de que a gente está falando aí já nesse início, né? E aí vamos começar nesse primeiro item, né? Que ele fala principalmente dessa questão, né, de maltratar, de sacrificar animais, né? Sejam eles quais forem, animais domésticos, animais selvagens. E aí, Cris, eu queria trazer uma reflexão, né, para a gente já começar pensando mesmo, né, sobre essa questão do desejo do homem de satisfazer seu prazer através do sofrimento do outro, né? Porque os animais são nossos irmãos, né? Eles são nossos irmãos e a gente já, assim, já tem tanta coisa que a gente aprende com eles, né? Mas, infelizmente, os homens ainda têm essa necessidade do prazer, né? Sacrificando outros seres que são irmãos nossos, né? Essa questão que você traz, né, dessas duas pontas, né, que
muitas das vezes, o cuidado excessivo que extrapola as necessidades de um animal, que a sua natureza é animal ainda. E a outra ponta, que é essa agressividade que, às vezes, enquanto a gente vê do ser humano com relação a eles, né? Então, eu trouxe aqui, para a gente começar também esse primeiro item, uma pesquisa que eu encontrei. Ela é do Radar PET, ela foi feita em 2021 e ela foi realizada pela Comissão de Animais de Companhia. E lá eles dizem que na pandemia o número de adoção de animais subiu 30%, mas que depois da pandemia o abandono desses mesmos animais chegou a 10 milhões de animais abandonados. Simplesmente solta, né? Onde quer que seja, e o bichinho fica ali perdido, muitas das vezes em rodovia, é atropelado e outras situações que a gente sabe, né? Então, Rose, eu acho que a gente tem esse amor, né, que a gente tanto procura ter pelo próximo, no ensinamento que Jesus trouxe para a gente, ele tem que se instalar na nossa consciência, sabe? Porque assim a gente vai ter atitudes mais respeitosas e fraternais com relação a toda a criação. E aí a gente não vai ter coragem, né? Não vai ter coragem, nem a coragem. Esse tipo de atitude não pertence mais a gente, né? E a gente vê canis aí e pessoas que fazem adoção, né, até particular, eles não têm mais aonde colocar os bichinhos, né? Não tem como alimentar, fazem campanha e tudo mais. Por quê? Por causa de ações impensadas, né? A que ponto que a gente chega, né, para satisfazer nosso desejo, né? A gente não se dá conta que a gente está maltratando, às vezes, outro ser vivo, né? É até difícil da gente pensar nessas situações, né, Cris? Igual, por exemplo, ele traz nesse primeiro item aqui, né, dessas coisas que os seres humanos trazem como uma recreação, né? Como assim você está se buscando uma recreação, provocando maltrato a um outro ser vivo, né? É muito complexo isso para a gente compreender, né? Eu costumo, quando eu fui lendo isso aqui, eu lembro de uma frase que eu falo muito para os meninos aqui, talvez você já tenha falado para as meninas também, né? Brincadeira é quando todo mundo se diverte, né? Se eu estou me divertindo e o outro está sofrendo, que tipo de recreação é essa, né? É claro que a psicologia, os campos que tratam a psique humana, eles têm explicação para isso. Mas é importante que a gente não espere só a ciência falar para a gente que nós estamos com problema quando a gente faz isso, né? Mas que a gente comece a perceber os nossos comportamentos e por que a gente está agindo de determinadas formas, né? Então, existem recreações, né? Eu vou colocar muito entre aspas aqui, que são violências. É o que ele diz aqui, né? A gente tem que dar um nome certo para as coisas. A gente está cometendo crime contra nossos irmãos, dizendo às vezes que eles são inferiores, né? Como assim eles são inferiores? Em que sentido que a gente se acha superior a eles? É uma pergunta, né? Porque a gente tem inteligência, mas aí a gente está usando a inteligência para maltratar eles e a gente acha que a gente é superior. É muito confuso isso, né, Cris? Dá um nó na cabeça da gente, não dá? Nossa. E muitas das vezes essas atitudes, né, Rose, vão falar de quem somos nós, né? As nossas atitudes perante esses nossos irmãos vão dizer quem somos nós, né? É verdade. E aí a gente fala, né, desse ponto que são os maus tratos, né, essa recreação, né, que a gente, tem a caça, tem um período do ano que é destinado à caça recreativa, à pesca recreativa, né, e por aí vai. Isso que a gente dá o nome de recreação
essa coisa, né, que o ser humano ainda tem de sentir prazer a todo custo, né? Aí a gente vai para o outro lado, que é aquele outro extremo que a gente falou, né? Quando ele traz aqui, olha, precisa ter um cuidado, né? Um cuidado para não entrar também no outro campo de excesso, que é querer humanizar os bichinhos, né? Os animais. A gente tem uma autora, a dona Ivênia Prada, ela é veterinária, né? Ela tem um conhecimento muito grande no campo da medicina veterinária, e ela é espírita, e como tal, ela foi buscar conhecimento para falar sobre esse assunto, né? E aí, no primeiro momento, você pensa assim, ela vai... Porque ela traz uma coisa interessante, quando ela vai estudando, né? Olha, animal tem perispírito, animal tem alma, os animais têm inteligência. Então, ela vai trazendo isso para o campo da ciência, para os estudos. E aí você pensa, então ela vai para o extremo oposto, né? Ela vai falar que a gente tem que tratar o animal como se fosse um filho. E é muito bacana, porque ela fala justamente o contrário. Ela, olha, a gente precisa proteger, a gente precisa amar, mas a gente não pode ultrapassar o limite de entender quem é aquele ser que está ali. Senão a gente atrapalha a evolução dele, né? Quando a gente começa a transformar esse bichinho, ela até dá uns exemplos, eu vou trazer um aqui que eu acho que é só para a gente entender, né? Ela fala assim, olha, às vezes você vai num parque, né? Um parque para passear, você vai com seu pet. Então, você leva uma guia maior para ele poder brincar, porque o natural do animal, vamos supor, do cachorro, é que ele corra, né? Que ele faz os movimentos que são próprios dele. Então, para a gente ter um pet, a gente tem que entender quais são esses movimentos que são dos animais, para a gente ajudar eles. Aí ela fala assim, olha, aí a gente vê, por exemplo, as pessoas com carrinho, igual carrinho de bebê, e o animal ali dentro daquele carrinho. E isso atrapalha a evolução desse ser, porque o natural dele não é esse. Então você está tirando ele como se você estivesse impedindo ele de vivenciar a essência dele, né? Então eu acho bacana porque ela vai trazendo essas consciências para a gente, né? E aí ela traz até estudos do campo da psicologia para dizer isso, né? Que a gente precisa tomar cuidado com esses excessos, porque todo excesso vai dizer de uma falta do ser humano, que ele está tentando cobrir essa falta através dos animais, e isso também não é bom, né? Porque nós somos seres de relação, e os animais estão aqui para nos ajudar de um monte de formas, né? Inclusive nos estudos das doenças, eles nos ajudam muito. Mas não a gente usar os animais de cobaia, também é outro equívoco. Mas, por exemplo, né, você pode falar isso até muito melhor do que eu, às vezes a gente tem um pet que tem uma doença, né? E aí, a partir do momento que o veterinário se debruça sobre aquilo para estudar aquela doença, ele ajuda o ser humano. Então, os animais nos ajudam até nisso, né? Mas a gente não pode transformar eles, querer que eles se transformem em seres humanos, porque a gente está atrapalhando esse movimento que é do animal também, né? E é muito interessante quando você diz essa questão da gente ter um animal de estimação para suprir alguma necessidade até emocional nossa, né? Porque muitas das adoções desses animais, não são todas, mas uma parcela, ela não é por uma preocupação do abandono daquele animal, ou porque ele precisa de uma condição que envolva uma questão financeira maior, para ele poder ter uma saúde equilibrada. A grande maioria, ela se encontra nas nossas carências ou solidão, né? A gente pega o animal e passa essas questões ali para aquele animal.
E aí, o que a gente vê, né? Igual você falou, eu tenho um pet, então eu saio muito, né? Com ele andando, mesmo porque eu vou até aproveitar a oportunidade para divulgar aqui, porque eu confesso, o meu primeiro pet eu ganhei quando eu tinha 3 anos. Eu sou apaixonada por cachorro. Nunca mais eu fiquei sem cachorro, eu sempre tenho, eu gosto muito, muito. E o Luke, ele tem uma patologia, ele nasceu, na realidade, ele é um cão epilético. E eu não sabia, com essa idade toda que eu tenho, com essa quantidade de bichinho que eu já tive, eu não sabia, porque a gente não é muito divulgado, né? Então, na primeira crise convulsiva dele, a gente levou muito susto, porque nem eu nem o meu marido sabíamos. E daí, a gente foi na procura, né? Procura de ajuda, a gente, né? Deus é tão poderoso e bom que ele nos encaminhou um veterinário muito parceiro aqui da nossa cidade, que nos acolheu e acolheu o nosso cachorrinho e explicou com muita naturalidade aquele processo e mostrando as condições que tinha do controle, o que fazer, e muito interessante que o controle não se faz só com a medicação. O controle se faz muito mais com o ambiente, né? Para que ele se sinta seguro e mecanismos que a gente tem para evitar o gatilho, porque o que leva à convulsão é o gatilho. Então a gente foi aprendendo junto essa escala aí, e o Luke está indo para 4 aninhos aqui com a gente, bem sererepe, né? Mas voltando aqui à nossa conversa, é que a gente acaba que a gente conhece muitos tutores, né? E a gente vê que os bichinhos estão desenvolvendo doença que, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu saía com o meu pet, eu não via assim muito falar. Entre elas, o câncer, ansiedade por solidão, por separação, né? Que eles falam aí, depressão, cãozinhos muito pequenininhos, mas já extremamente agressivos, de morder mesmo, né? Então a gente fica pensando, né? Isso ele traz sim um ponto ali da matilha, né? O cachorro, estou falando aqui do cachorro porque é o meu ambiente. Ele tem essa noção da matilha, ele elege ali o líder, né? E não é porque ele é lindo, ele pula no meu colo, ele anda atrás de mim. O líder, ele tem que saber que ele tem uma responsabilidade com aquele cachorro, e muito mais, ele tem que ter uma atitude muito correta, porque o cachorro ele percebe. Tudo que o líder faz, ele está atento. Aquele que ele escolhe como líder é como na matilha. Ele transfere a matilha para o humano, para dentro da casa, né? E ele é um ser também de energia, ele capta tudo ali daquele ambiente, né? Então, a gente vê cachorros ansiosos. Eu tenho uma conhecida que ela não pode jogar o lixo no prédio sozinha, porque o cachorro fica, coitado, num desespero que ele se machuca, porque ele bate na porta até sangrar. Até para jogar o lixo, ela tem que levar. E isso é muito triste, né? Muito triste. E aí tem pessoas que dizem, nossa, ele é apaixonado por você. Ele não é apaixonado, ele é dependente. Isso não é bom, né? Então, a gente assim, está atento também com essas questões que a gente está levando esse adoecimento desses bichinhos, né? Ô, Cris, você traz uma questão tão importante, né? O que a gente faz com a nossa inteligência, né? Nós somos... porque eu acho que isso que tem que ficar muito claro, né? Na hierarquia divina, nós estamos no topo dessa hierarquia, né? Só que a gente confunde isso como estar no topo, ser o dominador. Não, a gente está no topo porque a gente tem a razão. E a razão deveria servir como fonte para a proteção das outras espécies, né? Daquelas que então já estão abaixo da gente. Não, mas a gente usa o contrário às vezes, né? A gente usa de uma forma assim, eu sou o líder aqui, então tem que ser do meu jeito, né? Era simplesmente isso que Deus estava querendo da gente. Olha, use a sua inteligência para proteger os seres que teoricamente seriam inferiores a você. Porque na lei divina não tem isso, né?
Porque se a gente for pegar mesmo, eu acho que fica até uma questão filosófica aqui, né? Esse capítulo, para mim, me remeteu muito a reflexões filosóficas mesmo, né? Se a gente for olhar essa questão toda da criação, nós, como princípios inteligentes, estagiamos em todas as outras dimensões, né? Então, a gente estagiou no mineral, a gente estagiou no vegetal, a gente estagiou no animal, para a gente chegar no homem, nesse espírito individualizado. E o que quer dizer isso? Que essas espécies que a gente chama de inferiores foram aquelas que contribuíram para a gente conseguir chegar até aqui. Sem elas, a gente não conseguiria. É só isso que significa, olha só. Né? E a gente chega aqui, a gente acha que a gente é o maioral, que a gente pode matar o outro, que a gente pode destruir a floresta. Quer dizer, nós estamos destruindo a gente mesmo. Porque se a gente tem uma parte deles, que a gente foi evoluindo com eles, quer dizer, destruí-los é destruir a gente também, né? E essa questão que você traz é muito importante, porque você traz uma compreensão muito grande, né? Sobre o nosso compromisso com os processos de transformação do mundo animal, porque a gente está falando aqui dos animais hoje, né? Para o não desenvolvimento deles. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Que a gente não confunda as coisas. Animal não tem karma, ele não tem um planejamento reencarnatório para resgatar débitos do passado. Então, essas doenças que você trouxe, que elas estão chegando agora e atingindo os animais, são em função do comportamento do homem. Olha que coisa grave, né? Então, o animalzinho, ele não tem câncer, não é por um débito dele do passado. Não existe isso, né? Ele não nasce igual, por exemplo, você trouxe a questão do Luke, né? Provavelmente foi uma questão do mau cuidado, né? Ou no nascimento dele, ou de uma violência que ele sofreu, né? Antes de chegar nas mãos de vocês e receber todo esse amor que ele recebe. Então, olha o que a gente está fazendo, né? Com essa inteligência que a gente recebe. A gente precisa ficar atento com isso. E aí a gente tem que entender, né, essas duas questões aqui, né? Só para a gente ir para o próximo item. Mas eu queria fechar aqui, porque eu acho isso tão importante, né? Então, animais, eles não são brinquedos para o nosso divertimento. Então, assim, a gente tem que entender cada vez mais que a gente não pode, né, transferir as nossas carências para os bichinhos, né? As nossas dificuldades de lidar com outros seres humanos para os animais, para os nossos pets. Não dá para fazer isso, porque a gente vai causar um desequilíbrio na natureza humana e na natureza animal. E essa médica que eu citei, né, a doutora Irvênia Prada, vale a pena buscar informações sobre ela. Ela tem 2 livros publicados já, dizendo a respeito dessa questão animal e espiritual dentro dessa questão, né? Ela traz um dado importante nas falas dela, que é cada vez mais os seres humanos, eles estão, os lares, né, de uma forma geral, a gente está vendo mais pets, mais animais dentro dos lares do que crianças. E ela traz isso como uma preocupação, né? O que está acontecendo com o ser humano que ele está substituindo a relação com outro ser humano, o cuidado com outro ser humano, por animais dentro de casa? Que relação é essa que está sendo estabelecida? E aí eu crio esse vínculo com a sua fala, né? Porque aí eu trago o pet para dentro da minha casa enquanto me convém. E aí depois eu abandono, como aconteceu na pandemia.
né? Agora eu preciso de um bichinho aqui para estar comigo, porque eu estou sozinha, pronto, agora resolveu? Se vira agora, abandono na rua, faço qualquer negócio, mas não preciso mais de você, né? Então, isso é muito grave. A gente precisa ficar atento com essas questões. E uma última coisa, antes da gente ir para o último item, se você não quiser comentar mais nada sobre isso, cada espécie tem sua necessidade, inclusive de tipos de cuidado, né? Então, igual você disse muito bem, não dá para a gente querer colocar tudo da mesma forma, né? Não, eu vou ter um bichinho tal de estimação, ele vai dormir na cama comigo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, é muito cuidado com essas questões. Por mais que a gente tenha amor, e eu entendo que muita gente faz isso por amor, é olhar para essa dependência também do animal, né? Por que eu preciso colocar um animal na minha cama, do meu lado? O que está acontecendo nessa relação ali, né? Então, é olhar para os dois, fazer os dois movimentos. O que está acontecendo com o ser humano quando ele faz isso e o que ele está causando naquela espécie, né? Quando ele também deturpa esse cuidado, né? Coloca isso como uma coisa excessiva. E aí, só agora passando para o próximo item, porque aí o próximo item é o mais doloroso para a gente falar, né, Cris? Sim. Que são o outro extremo dessa relação, né? A gente fala de um cuidado excessivo, né? De perder o feeling ali, de perder o movimento certo, da até onde que vai o cuidado. Só um ponto que eu queria chamar a atenção aqui, nessa coisa de que cada espécie precisa de um cuidado, né? Tem gente, às vezes, que adota um animal ou compra, né? Porque é até meio estranho a gente falar em comprar um animal, né? Hoje em dia, a gente refletindo, adotar um bichinho, se você quiser ter, né? Vamos ver aí, tem tantos bichinhos, né? Que são deixados para adoção. Mas aí tem gente que fala assim, nossa, eu amo animal, eu amo cachorro. Aí eu peguei um cachorro, tô com ele, tá? Mas que horas que você tem tempo para cuidar dele? Ah, isso eu não tenho, porque eu e a minha família inteira, nós saímos de manhã, voltamos à noite, já 10 horas da noite. Olha o estresse que esse bichinho passa, preso o dia todo, sem um cuidado, sem ninguém. Então, cada um tem que analisar a sua situação e analisar o que aquela espécie precisa. Um animal não pode ficar, um cachorro, né? Eu tô falando animal, mas eu também, eu sou igual você, Cris. Eu tenho tanto amor pelo cachorro que eu falo animal, eu penso em cachorro. Mas qualquer espécie, né? Mas eu tô falando aqui do cachorro especificamente. A gente não pode ter um cachorro que ele vai ficar preso um dia inteiro sem cuidado e achar que a gente está tendo um pet cuidando dele. Não estamos, nós estamos abandonando, né? Então, é muito cuidado, né? Muito cuidado quando a gente quer ter um bichinho, porque ele precisa de atenção, ele precisa de cuidados. E aí a gente vai para o outro lugar agora de fala, né? Que essa coisa que André Luiz traz uma palavra aqui, né, que eu vou ter que repetir ela, porque não dá para a gente mudar alguns termos, né, que ele fala esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, porque essa palavra tirania, a gente precisa ficar atento com os nossos movimentos em relação aos nossos irmãos animais, né, porque a gente tem uma lei de proteção animal e essa lei, ela vai dizer de uma evolução dos humanos, mas a gente precisa entender que a gente não tem que ficar pegado à lei para saber que a gente tem que proteger os nossos, todos os seres vivos que estão no planeta, não, né?
A gente precisa entender que tem comportamentos do homem hoje em dia com relação aos animais que não condizem mais com o planeta Terra. E que eles continuam aí acontecendo, né? É interessante quando você traz esse comportamento, né, Rose? Porque você estava falando e eu estava pensando. Quando eu era pequena, né, na minha geração, era tão normal você ver aquele cachorrinho assim no quintal da casa durante o dia amarrado numa corrente, né? Ele ficava ali com aquela guia de pescoço, geralmente, com aquela corrente, uma vasilha de água, e todo mundo olhava, brincava com ele de longe e era normal aquilo, né? E agora a gente não consegue mais tolerar uma questão dessa. Eu não sei aqui nessa questão das leis, né? Eu até comentei contigo antes que ia ser muito interessante para mim ouvir, né, esse tópico, mas eu acredito que tem alguma coisa que proíba isso, né? Mas além de se tiver uma lei do homem que proíba, eu percebo que a grande maioria tem na sua consciência gravada que aquilo não é normal. Você trazer um cachorro amarrado por uma corrente, tomando sol, chuva, aquela comida exposta, aquela água ali muitas das vezes sem ser trocada, né? Mas tem umas coisas ainda que a gente vê, né, Rose, que como que a gente precisa dessas leis, né, para proteger os nossos bichinhos. Aí eu só vou trazer aqui uma que para deixar você explicar para nós melhor sobre esse tópico, mas eu queria complementar que é um decreto que ele é o número 24.645, de 10 de julho de 1934. Ele está no artigo 3º do item 29. Esse decreto, ele instaurou que no Brasil é proibido a tourada, né? E a tourada, que é tão popular ainda, né? Lá na Espanha, né? Faz aquele evento para ver a tourada. E em alguns países também da América Latina ainda é permitido. Mas aqui no nosso Brasil é proibido esse embate, né? Que eles vibram tanto entre o homem e o touro, e que o touro é altamente provocado, fica enfurecido e depois disso tudo, na grande maioria das vezes, olha, sempre ele é morto, né, com uma estocada, né? E eu fazendo essa pesquisa, eu vi, mas eu nem anotei nada, só para trazer que uma jovem toureira espanhola, ela estava estreando, né? E ela disse assim: vocês falam, mas não tem quem mais ame um touro do que o toureiro. Você sabe que eu fiquei refletindo nessa fala, né? Deve ter algum envolvimento muito forte para uma pessoa dizer que ela ama tanto o objeto que ela extermina, né? Então, assim, é uma coisa que a gente fica pensando como compreender isso, né? Então, eu acho que tem coisas, situações diante da gente ver os nossos irmãos, né? Os nossos animais, que já não cabe mais na gente, é incompreensível, né? Você fica refletindo, então é muito bacana quando a gente vê que a lei ela tem que existir, mas que para a grande maioria ela já está gravada na nossa consciência, né? A gente não vê aquilo como bonito, a gente não vê aquilo como normal. Eu queria trazer só essa reflexão aí que me tocou muito. O próprio Kardec, né, você trazendo essa questão que a gente está com a lei na nossa consciência, ele pergunta, né, no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, né? Porque ele achava assim, eles vão falar de um livro, né? Ou do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento, ou da Torá, eles vão falar de um livro, né? Então ele pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E aí os Espíritos vão falar, na nossa consciência. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado, né, Cris? E você traz esse exemplo das touradas, né? Tem coisas que é difícil até da gente ver, né, acontecendo, assim, causa um trauma na gente, assim, é um negócio esquisito, não dá para explicar, assim, como que as pessoas vibram com determinados comportamentos, né, com relação aos animais. E eu vou trazer você falou essa questão dos maus tratos, né, porque, por exemplo, você prender um cachorro numa coleira o dia inteiro, né, é a mesma coisa.
Ô, Cris, isso é tão sutil que a gente não percebe o que a gente está fazendo de maus tratos, né? Às vezes você não precisa prender um animal na coleira. Se você simplesmente deixar ele preso num ambiente lá, eu tenho um quadradinho lá que ele fica naquele quadradinho lá o dia inteiro sozinho. Isso é maus tratos. E eu já vi gente falando, eu amo o meu cachorro. Como assim, gente? Como assim? Não dá para conceber essas duas coisas, né? Você amar um ser vivo, mas deixar ele sozinho. É um sentimento que a pessoa tem, às vezes, que ela confunde com amor. Por exemplo, eu quero ter um animal, eu quero ter um pet. E outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, para os modismos, né? Tem gente que acha que, como está na moda, essa coisa do cuidado com a natureza, do cuidado com o animal, acha que é bonito falar, eu tenho um pet, eu amo animal e eu tenho um pet em casa. Tem que saber cuidar, senão não é amor, é posse, né? Às vezes eu quero ter um bebelô em casa para falar que eu tenho, né? Mas se eu não tenho tempo de cuidar, se ele fica preso num lugar o dia todo, sozinho, isso aí está inserido na lei de proteção aos animais. A gente precisa tomar cuidado com isso, né? E aí você estava trazendo, eu vou até trazer aqui, é a Lei 14.064 de 2020. Essa lei, porque já existe, né, a lei contra os maus tratos a animais, né, é uma lei que ela pune aquele... Outro dia um repórter estava falando um negócio, e eu concordo com ele, né, a gente fala tutor hoje em dia, né, a gente fala o tutor do animal e tal. Ele falou, olha, quando a gente muda os termos, às vezes a gente dificulta o entendimento, é o dono do animal, né? Quando você fala tutor, ele falou isso, eu achei muito bacana, foi uma sacada dele, que ele falou assim, tutor parece uma pessoa distante, tutor, o que é tutor? Aí parece que ele não tem responsabilidade, não, é o dono do animal, ele tem que sofrer as sanções da lei, porque ele é o dono, ele tinha que cuidar desse animal. Aí eu achei legal ele falar isso, né? Mas, enfim, né? São questões da linguística, né? Mas a gente chama atenção para a gente ficar atento. Então, essa lei de 2020, ela aumentou a pena para quem maltrata cães e gatos. Então, a partir dessa lei, quem cometer esse crime, né, de maus tratos aos animais, vai ser punido entre 2 e 5 anos de prisão, de reclusão. Só que aí qual que é o problema? Tem uma multa, né, que a pessoa pode pagar. Quer dizer, eu acho que está inserido aqui a reclusão, a multa, tudo junto, né? Porque não dá para substituir a reclusão pela multa, senão vira uma bagunça, né? E ele fica proibido de adotar ou de ter outro animal, né? Então, isso é bacana. A gente vai falar assim, é bacana por quê? Porque a pessoa vai presa? Não, a gente não queria que fosse assim, mas é porque a pessoa tem que arcar com as consequências desses maus tratos. Uhum. Então, a lei tem que proteger os animais, eles são indefesos. Assim como as crianças são legalmente incapazes, né? Então, elas têm uma expressão, né? São incapazes, menores incapazes, né? Então eles não podem assumir a responsabilidade por determinadas coisas, porque tem que ter um adulto ali. Os animais também são incapazes, eles têm que ter alguém para proteger, e a lei protege. E uma outra questão que eu queria trazer, você trouxe essa questão das touradas, né? Uma coisa que no Brasil era muito comum, e eu acho que até hoje ainda existe clandestinamente, eram as rinhas, né? O que são as rinhas? As rinhas são as lutas, né? Aquelas brigas onde eles colocam briga mesmo, né? Animais para brigarem. Aí, de uma forma geral, a gente sempre via brigas de galos, né? Mas existem brigas de aves também,
né? Então, eram passarinhos que eles colocavam ali, o mais comum eram canários, por exemplo, né? Canarinhos ali naquelas rinhas, né? Então, olha que violência, né? Um animal brigando com o outro até matar um ao outro, né? E a gente muda a essência da natureza desses animais, né? Olha que coisa triste, né? Porque os animais, eles lutam para se protegerem. Quando eles estão numa situação de perigo, então eles lutam para se proteger, para proteger o bando, a manada, né? E a gente começou a criar essas rinhas. Ai, desculpa, engasguei aqui. O ser humano começou a criar essas rinhas e mudou a essência do animal. Ele se transformou em violento sem precisar, né? Então, assim, só coisa ruim acontecendo, né? E vamos pasmar aqui, né? Existe uma lei proibindo as rinhas há mais de 80 anos, né? E elas sempre ficaram acontecendo como uma coisa natural, né? Então, há mais de 80 anos que no Brasil a gente tem essa consciência que está errado fazer isso, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa nesse capítulo para a gente refletir, né? E aí vamos para o próximo item, né? Que é o trabalho também dos animais para o homem, né? O homem usando o animal no trabalho, né? Aí, André Luiz, olha só, na década de 40, ele já chama atenção para isso, né? Ele fala assim, opor-se ao trabalho excessivo dos animais. E aí a gente precisa aprender a respeitar todos os reinos da natureza. E aí, como a gente disse aqui no início, né, o homem estar no topo dessa escala evolutiva quer dizer que ele é o que mais tem condição de cuidar e proteger dos outros seres da natureza, né? É preciso usar essa inteligência a favor desses outros reinos, né, Cris? Então, assim, é muita coisa que a gente está perdendo tempo, às vezes, né, de não mudar na nossa essência, né? E esse cuidado com os animais, às vezes, é isso, né? O homem ainda se distrai vendo o sofrimento de outros seres vivos, né? Muito triste isso. E essa questão, né, Rose, até de subjugar os animais, eu vi que na Gênesis, capítulo 7, item 32, os espíritos esclarecem que a criação dos animais por Deus certamente tem um objetivo muito maior do que o prazer de aniquilá-los, que os seres humanos têm. Então, eu fiquei pensando, né, que nós temos, igual você falou, o raciocínio sobre as questões morais. A gente sabe o que é certo e o que é errado. E muitas das vezes a gente meio que desconhece, né, como esses amigos têm tanto a nos ensinar, né? Porque a gente aprende a todo instante tantos exemplos que eles nos dão de moralidade, de afeto, de amor, né? E a gente não se permite a isso. Então, que a gente faz o quê? Né? Explora, muitas das vezes nessa exploração, o bichinho não aguenta, acaba morrendo, né? Então, a gente também é responsável por aquela morte, a gente subjuga, né? Isso em função de quê? Às vezes, muitas das vezes, do nosso capricho, né? A gente percebe que em alguns lugares ainda tem, né, aquela profissão que falava o carroceiro, põe o cavalinho ali, coitado, ele já não está aguentando mais nada, magrinho, come um fechinho lá de capim por dia e enche meio que aquela carrocinha lá com um monte de entulho, às vezes, ou outras coisas, e aquela chicotada que parece que dói na gente, né? Aqui na nossa cidade, eu acho que foi proibido, se não me engano, tem uma lei municipal aí que proibiu, não tenho certeza, mas perto aqui da minha casa, o outro bairro, tinha um ponto que era muito famoso, assim, eles ficavam, né, parados assim numa esquina e as pessoas iam lá para ver se limpava quintal, entulho. Bons anos aí para trás a gente não vê mais, então eu estou deduzindo isso, né?
Mas eu acredito que em alguns lugares assim do Brasil ainda é permitido, né? Então você vê a subjugação daquele animal ali, né? Botando ele numa atração que muitas das vezes a própria constituição física dele não está aguentando mais. E, assim, a gente sabe que tudo segue uma lei de evolução, né, Cris? Isso acontece. Lá atrás, mas muito lá atrás, foi importante. Esses animais, eles vinham e ajudavam muito o homem. Mas nem muito lá atrás, a gente precisava maltratar eles, né? Como a gente via, às vezes, acontecendo. E a gente via também muita gente que às vezes precisava do animal para fazer essa atração, né? Que era o único jeito que a pessoa tinha, né? Até descobrir outras coisas que depois, hoje em dia, não precisa mais. Quem usa o animal para fazer tração, porque não está se utilizando né, das várias coisas que o homem já criou para facilitar o trabalho, né, humano. Enfim. Mas mesmo assim a gente via pessoas que faziam aquilo porque não tinha outro jeito, mas elas tinham cuidado com aquele bichinho, né? Elas tinham carinho, elas quase assim, vamos pensar, um sentimento de compaixão que ela tinha, de gratidão por aquele trabalho que aquele animal estava fazendo ali, né? Que era um sofrimento quando esse animal às vezes morria, né? Porque era um companheiro que a pessoa tinha. E isso era uma coisa que, num momento da humanidade, foi feito assim, porque os animais também eles têm esse fator, eles vêm aqui para contribuir, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê, né? Eu mesma sou uma pessoa que eu fiquei um tempo sem comer carne. Quando eu engravidei dos meus filhos, a médica falou, Rosimar, tem uma coisa que a gente perde, uma proteína que a gente dá conta, mas para o feto ainda é necessário. Então, como eu não entendo nada, eu não tinha tempo de pesquisar para saber, né? E eu confiava muito na minha médica, eu voltei a comer carne, né? Mas eu como com muita moderação, assim, às vezes meus filhos, um deles adora carne, gosta demais de carne, e a gente vai tentando equilibrar isso, né? Mas a gente sabe que os animais às vezes vêm também para nos ajudar nisso, né? E a gente pode ir mudando isso. E eu estou dizendo essas coisas todas, né? Para a gente ir tendo esse equilíbrio de entender que a evolução vai acontecendo e que a gente precisa mudar comportamentos também, né? Então, hoje em dia, a gente não precisa mais de animal para fazer trabalhos, né? A gente não precisa mais se alimentar de tanta carne, a gente pode ir substituindo. A própria ciência nos ajuda, né? Aquilo que a gente precisa com a proteína da carne é substituir com os outros alimentos, fazer isso com cautela, né? Então, essa médica que eu falei, essa médica veterinária, doutora Ivene, ela fala isso. Ela fala, olha, se você quer se transformar no vegetariano, no vegano, não pensa que, hoje eu consigo parar de comer carne, amanhã eu não como mais. É um processo, porque isso está gravado no nosso perispírito, né? Então, de muitos séculos, milênios, a gente se alimentou de carne, então a gente tem que ir fazendo um trabalho para mudar esse processo, até no nosso organismo, senão a gente cria um problema também de adoecimento, né? Então, assim, a gente precisa entender nesses movimentos evolutivos, né? E eu acho que isso é importante até para levar a gente para o outro item que André Luiz fala, né? Que é, olha só, da violência contra o animal, dos maus tratos, a gente aprende a cuidar, a gente vai criando leis que vão protegendo os animais, e essas leis são muito importantes, mas ao mesmo tempo a gente precisa ir se conscientizando
de que a gente precisa fazer os movimentos que tem que ser feito, de cuidado com todo ser vivo, e a gente chega na nossa espiritualidade, né? Nós somos espíritas, e como espíritas, a gente tem cuidados que a gente utiliza, a gente tem recursos que a gente utiliza e que podem sim ser usados junto aos animais. Então a gente pode, é uma polêmica isso, eu não entendo como é que o ser humano consegue criar tanta polêmica, né? Eu posso aplicar o passe em animal? Sim, não só pode, como deve. O passe não é uma transfusão de energia? Então, a gente pode usar os mesmos recursos que a gente usa para a gente vai usar para eles, né? E eles vão se beneficiar com isso. Porque a espiritualidade tem os recursos ali para manipular os fluidos, para trazer mais tranquilidade para eles, né? Num caso de uma doença, a gente vai cuidando do bichinho, aplicando o passe, e vai também cuidando do veterinário para encontrar a cura para aquela doença, o tratamento para aquela doença, né? Então, é um conjunto de fatores que são recursos bons para os seres humanos, mas que também são úteis para os animais. Essa questão aí eu vou trazer aqui, é um depoimento pessoal mesmo, né? Eu acho que os animais, eles têm que sim que receber esse tratamento espiritual juntamente com o tratamento físico, né? A sua medicação, e é um processo para a melhoria da sua enfermidade. O que vai caber a nós? A nossa responsabilidade é ajudá-los, né? A eles passar por esses desafios, muitas das vezes, da sua saúde. E nisso não tem nada de sobrenatural, né? É natural, igual a gente vai lá, toma um passe, né? A questão do Luke, a gente percebe muito como que vai distanciando, né, as crises dele, né? Ele toma água fluida, ele toma passe, eu coloco o nome dele na nossa irradiação, e assim, ele desde filhote, a gente pegou uma profissional muito dedicada, muito responsável, né? E ela, assim, adestrou ele em certos comandos. Isso é muito importante para o animal que você traz para dentro da sua casa, né? Ele vira um animal doméstico para a segurança dele, porque ele obedece o comando, ele sabe a hora onde ele pode ir, você fala não, ele volta, assenta, ele senta. Isso não é assim um circo, é uma necessidade de proteção, para ele não ir próximo a um fogão, na rua ele não sair, né? Se de repente você der uma vacilada e a guia escapar da sua mão, ele sabe que não pode ir na rua, ele obedece o seu comando. Então, o que eu quero dizer isso? Essa questão do comando é até útil para isso, porque na hora que a gente faz o grupo de estudo, a Rose já viu, ele procura um lugar confortável, geralmente é num tapetinho, ele deita ali e ele fica o grupo de estudo todinho, porque a gente fala o comando, ele fica, e a gente fala o comando depois que termina, e ele dorme, ele fica ali. E muitas das vezes também, até durante o trabalho que a gente faz de irradiação, é uma questão muito interessante, porque ele vê a gente puxar a cadeira, eu acho que o barulho ele grava, ele deita ali, ele fica. E ele está se beneficiando daquele trabalho ali, daquela energia que está ali. Então, a gente pode sim, e olha, gente, ajuda muito. E como ajuda, né? Porque ele recebe ali os recursos do alto. É verdade. E aí, né, Cris, igual você falou da questão da gente não confundir as coisas, né? Porque aí, às vezes, disso que a gente está falando, às vezes a pessoa pode, de uma forma equivocada, pensar, mas então meu animal, ele tem mediunidade, porque ele, né, percebe isso, ele não tem. Animal não é médium, né? E é interessante que a gente vai vendo essas questões, como que Kardec foi trabalhando algumas questões e ele foi amadurecendo e depois ele foi percebendo que algumas coisas que estavam no Livro dos Espíritos precisavam de um outro contexto, de uma outra formulação,
nas outras obras da codificação, ele vai fazendo esses movimentos, né? E eu estou trazendo isso porque a gente precisa entender essa parte, né? A dona Ivene, por exemplo, ela fala, há muitas controvérsias ainda em torno dos animais, né? Ele tem perispírito, ele não tem perispírito, ele tem uma alma, Então, assim, é muita questão que às vezes vai surgindo e a gente quer adaptar as questões à nossa relação com os animais, né? Nossa, eu amo tanto o animal que eu quero que ele tenha perispírito, que eu quero que ele tenha uma alma, tudo bem, é um desejo, né, de cada um, e cada um vai vendo aí como é que vai fazer esse movimento. Mas o que é que a gente tem de conhecimento? Os animais, eles têm alguma coisa que não é só a matéria, que não é só o corpo físico. Claro que ele tem, né? E aí, existe um nome que eles vão dando, né? E é interessante que vai mudando a nomenclatura, né? Mas, assim, é só para dizer, para diferenciar um pouco, né? Do que é do ser humano e do que é do animal, né? Então, assim, eles captam energias boas ou ruins. Os animais, eles têm essa possibilidade. Através disso, né, que a gente está falando, que é esse elemento que não é um perispírito, né, mas tem um nome específico, né, tá me faltando aqui agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar, né, mas o que eu estou querendo dizer para isso? Que ele tem junto desse corpo dele físico, como nós temos um envoltório que se chama perispírito e a gente tem outros corpos fluídicos, né? Então, o animal, ele tem esse envoltório que envolve, né, esse corpo dele também. O nome que tem esse envoltório é protoforma, né? É um nome enjoadinho de falar e acabei esquecendo aqui, mas veio agora. Então, é como se fosse um princípio inteligente dele, né? Mas talvez seja esse envoltório e ele precisa ter, por quê? A gente não falou que nós estagiamos nos vários reinos, o princípio inteligente não vai estagiando? Se o animal não tivesse nada, a gente ia ficar perdido com isso tudo, com esses todos aprendizados, como princípio inteligente, isso ia ficar perdido no universo, né? Então, eu acredito que o animal tenha realmente esse envoltório. Mas o que a gente precisa entender? Que ele não é individualizado como ser humano. Então, ele volta para o mundo espiritual e ele se junta ao todo, o todo do fluido cósmico universal. Mas, então quer dizer que eu nunca mais vou reencontrar o meu bichinho de estimação? Não, não é isso. A gente tem como criar esse vínculo fluídico com eles, né? Então, o animal que aparece lá, por exemplo, nas obras do Nosso Lar, em várias obras do André Luiz, eles estão ali plasmados para aquela realidade. Então, eu vou continuar tendo esse contato com o meu bichinho de estimação, com o meu pet, com aquele animal com quem eu tive um vínculo. Mas ele não é um ser individualizado como o espírito. O espírito é um ser individualizado, né? Então, eu estou trazendo isso porque Kardec, no Livro dos Espíritos, ele dá uma impressão para a gente que tem ali uma individualidade também, né? Que depois que a gente vai lendo com atenção, a gente vê que não, que ele volta para o todo, e lá no Livro dos Médiuns ele vai falar, olha, não tem mediunidade, porque não tem esse elemento ali espiritual individualizado para se comunicar, né? Então, ele vai explicando melhor no Livro dos Médiuns isso. Então, eu só fiz essa observação aqui para a gente ficar mais atento, né? A gente pode aplicar o passe, a água fluidificada, isso vai ser importantíssimo, porque o animal não é constituído só de células materiais, ele tem essa protoforma, né, como eu disse, que é esse elemento espiritual ali junto com ele, mas não confundir isso com mediunidade, com algumas outras questões, né?
E aí, para encerrar aqui, né, eu vou para o último capítulo, aqui para o último item que ele traz, né? A gente, tudo isso que a gente trouxe hoje nesse podcast é para dizer o seguinte: olha, os animais, eles são nossos irmãos, eles são criação divina que estão aí precisando da nossa proteção. Se nós somos os seres inteligentes do universo, é para que a gente possa criar condições para que os seres ditos inferiores, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra, sejam cuidados por nós. Então, a gente precisa, sim, apoiar as leis de proteção aos animais. De novo, nós vamos voltar na mesma questão. Quem a gente está elegendo para criarem as leis, eles têm esse olhar para a natureza, para os animais, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado aí, porque, afinal de contas, nós só chegamos até onde nós chegamos porque tivemos oportunidade de aprender com esses seres que estão na natureza. Rose, e aí eu queria aqui dizer uma fala muito bonita de Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Que esse belo exemplo de Jesus nos mostra que o cuidado e o respeito não se deve restringir apenas aos nossos semelhantes, mas a todos os seres que nos cercam e nos servem. Que não tenhamos extremismo a pretexto de amar os animais, mas sim a consciência de sempre protegê-los. Eu acho que é isso. Maravilhoso, Cris. E com essas suas reflexões, a gente deixa aqui uma última fala. Leiam as obras sobre Francisco de Assis, para a gente poder compreender o caminho do meio no cuidado com toda a criação divina, né? Então, aí, vamos buscar conhecimento através desse espírito que trouxe para a gente tudo que a gente precisa sobre o cuidado com a natureza e principalmente com os animais. Muito obrigada, minha amiga, uma ótima semana e até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço para você, Rose, e um abraço a todos.